Esta apresentação, de autoria de Eli Lopes da Silva e Sigmar de Mello Hould, traz o trabalho intitulado Afirmação da Ética e Integridade na Ciência Aberta. Quando se fala em ética e integridade na ciência, é comum associar com o seu oposto, a má conduta. Não se deve conceituar um objeto a partir daquilo que ele não é. Para tratar da ética e integridade na ciência aberta, trazemos o conceito de parresia como peça-chave para que elas sejam efetivadas. O mal-entendido redutor que liga a ética e integridade à má conduta não leva os pesquisadores a melhorar o comportamento, e por essa razão, é preciso um sentido mais amplo. Qualquer início de conversa com pesquisadores sobre integridade acaba presumindo que se está falando de má conduta. É necessário, portanto, buscar um conceito para a ética e integridade. O termo conceito traz dois problemas: a essência do conceito e a sua função. A essência está ligada às características do objeto, enquanto a função diz respeito à significação que é dada ao conceito. Não se pode conceituar ética e integridade pelo viés da má conduta, porque não traz nem a essência nem a função. Nos anos 60 surgiu nos Estados Unidos um movimento de ética aplicada, baseada na ética profissional, relacionada à deontologia profissional, que significa ciência da moralidade. Não em termos de resultados, mas de princípios. A integridade está relacionada àquilo que não sofreu agressão ou permanece intacto, e ainda expresso pelo caráter de quem é honesto. Podemos conceituar ética e integridade na ciência como a obediência aos princípios de honestidade, que se aplicam à ciência de uma forma geral, de modo a evitar violações de qualquer natureza. A integridade significa adesão ativa a princípios e padrões profissionais. Como adesão ativa pressupõe-se um credo pessoal, não algo imposto. A ciência aberta preconiza compartilhamento de informação e dados da pesquisa, desde a sua concepção, desenvolvimento, análises e resultados, bem como da sua publicação, que passa essencialmente pela revisão por pares aberta. A ética e integridade na ciência aberta pressupõe adesão a esses princípios. Em linhas gerais, eles trazem princípios como avaliação em pesquisas responsáveis, contribuições significativas na avaliação por pares, prática da ciência aberta, declarações de conflitos de interesse, entre outros. A ética e integridade podem ser consideradas a espinha dorsal e a base da ciência aberta. Todos os princípios a essa espinha dorsal devem estar ligados. Se pudermos estabelecer o princípio basilar pelo qual a ética e integridade se conectam à ciência aberta, é pela parresia. Adiante apresentamos os argumentos. Parresia é uma palavra de origem grega que significa o franco falar e que se refere de um lado à qualidade moral e de outro, ao procedimento técnico indispensáveis para transmitir o discurso verdadeiro. Utilizamos a noção de estatuto do cargo desenvolvida por Foucault, para lembrar que os editores devem evitar que prevaleçam na ciência os chamados enunciados performativos, ou seja, quando pessoas se valem do status que possuem para pronunciar o que querem, fato que pode levar à desinformação. É neste aspecto que entra a responsabilidade da revisão por pares, pois o franco falar deve ser um compromisso dos revisores com os editores. Os adversários da parresia são a lisonja e a retórica. Pretendemos utilizar os conceitos não pela sua oposição, por isso, voltamos ao que é o discurso verdadeiro e sua relação com a ciência aberta. A parresia exige uma postura tal que, quando se fala ao outro, é como se estivesse falando a si mesmo, ou seja, é um cuidado de si e dos outros. O franco falar intensifica a benevolência de uns com os outros, pelo fato de que se fala livremente, implica pensar que a linguagem esteja consonante com a conduta. A ética não perde sua noção clássica dos juízos morais. Na visão Foucaultiana, ela traz essa questão da relação de si para consigo e com os outros. Assim, a subjetividade da ciência aberta tem na ética a sua centralidade. A ética não pode ser um entrave ao desenvolvimento da ciência. Ética e integridade na ciência aberta se colocam assim, como condições necessárias para a experiência da verdade e, portanto, do saber científico. A parresia funciona então como atitude ética e como procedimento técnico que, a nosso ver, servem de instrumento para o pesquisador da ciência aberta. O que podemos propor nessa discussão é a formação de um tripé: ciência aberta, ética e integridade, parresia.
A parresia que, conforme postulado neste trabalho, é o franco falar, o compromisso com a verdade e, por isso, é o oposto da lisonja e retórica. Deve ser um instrumento primeiro utilizado por pesquisadores na ciência aberta. A ética e integridade ligadas à conduta humana, aos princípios de honestidade e às pesquisas e publicações responsáveis, só se efetiva a partir do seu compromisso com a verdade, parresia. O franco falar, o tudo dizer, do uso da linguagem consonante com a conduta devem ser os balizadores dos princípios e declarações de conduta ética. A ciência aberta de alguma maneira sempre formou um binômio com a ética e integridade, pois, de acordo com o que foi postulado aqui, ela pressupõe alguns princípios como disponibilidade, acessibilidade, transparência, e este último está intrinsecamente ligado à ética e integridade. Trouxemos mais um elemento que é a parresia, compondo este tripé. Somente é possível fazer ciência aberta com ética e integridade se houver esse comprometimento com a verdade, aspecto que na avaliação por pares aberta, um dos seus pilares, não é tão simples em razão da aceitação de críticas quando a verdade é muito dura para quem a recebe. Apresentamos aqui a lista de autores que utilizamos para escrever este trabalho. As citações, devidamente evidenciadas, serão publicadas no Confoa. Aqui neste formato, evitamos citar os autores para manter os 20 slides de 20 segundos. Esperamos ter cumprido nossos objetivos. Nossos agradecimentos. Professor Eli Lopes da Silva e Professor Sigmar de Mello Road.